Então, já faz 5 meses que eu tô morando aqui no Texas e eu resolvi fazer um vídeo porque eu tava pensando um dia desses e tem muitas diferenças entre o ensino médio no Brasil e o ensino médio aqui que a gente não sabe, vê todo aquele negócio de high school, líder de torcida e tal, mas tem muitas outras coisas que eu percebi que são bem mais surpreendentes e interessantes. Então eu resolvi fazer uma lista delas e a primeira delas é a duração do ensino médio. Aqui o ensino médio são 4 anos, que é o freshman year, sophomore year, junior year e senior year, que é o último ano do high school. E além do tempo que você passa no ensino médio, o horário das aulas também é mais longo que no Brasil. Por exemplo, eu vou pra escola aqui 7h20 da manhã e volto 2h55 da tarde, praticamente 3. Mas o horário que a aula começa pode variar dependendo da escola. Por exemplo, eu tenho colegas, outros intercambistas aqui, que a aula deles começa 8, 9 horas e vai até 4h30, 5 horas da tarde, então depende da escola. Outra coisa é que a gente tem, como o período que a gente passa na escola é mais longo, a gente tem mais períodos. Então aqui a gente tem 8 períodos, sendo que o quinto período é dividido em 2 dias, mas eu não vou explicar muito bem, porque isso aí depende do almoço, é muito difícil de entender. Mas basicamente a gente tem 8 períodos ao invés de 6 que eu tinha no IFAP, na minha escola no Brasil. Então outra coisa que eu achei bem interessante é que todos os dias a gente tem as mesmas matérias, as mesmas aulas nos mesmos períodos. Por exemplo, todo dia no primeiro período tem matemática, todo dia no segundo período tem inglês e aí vai. A única coisa que muda é o quinto período, como eu falei, mas é difícil de explicar. Então a gente tem 2 dias de aula e o quinto período, e um dia é espanhol e no outro dia educação física pra mim. Mas no geral, todos os outros períodos são a mesma matéria todos os dias. E entre cada período a gente tem 5 minutos pra mudar de classe, né? Como a gente vê nos filmes, são os alunos que mudam de classe. Então depois de cada período tem 50 minutos e entre cada um a gente tem 5 minutos pra mudar de classe. Outra coisa é, eu percebi que os americanos são muito patriotas. Então, em todas as escolas, eu não sei com qual período, mas a minha escola é no terceiro período. Eles têm o que a gente chama de Pledge of Allegiance, que eu não sei como é que traduz, mas é basicamente honrando a bandeira dos Estados Unidos e no meu caso a bandeira do Texas. Então é mais ou menos assim. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. I pledge allegiance to thee, Texas, one state, under God, one and indivisible. And now for a moment of silence. Outra coisa que a gente vê muito nos filmes é que a gente pode escolher as matérias, mas não são todas. Por exemplo, na minha escola você tem que ter história americana, inglês, uma ciência e pelo menos um nível de matemática. Isso são 4 dos 8 períodos, então 4 períodos você tem obrigatórios e 4 períodos você pode escolher o que você quiser. E como eu falei de um tipo de matemática, isso me lembrou agora que as matérias aqui elas têm níveis. Então, por exemplo, como o inglês é uma matéria obrigatória, só tem 4 níveis. Então, primeiro ano você tem que ter inglês, então inglês 1, segundo ano inglês 2, terceiro ano inglês 3 e quarto ano inglês 4. E matemática também dividida em vários níveis, biologia em vários níveis. Por exemplo, eu faço de matemática, eu faço álgebra 2, mas tem cálculo, tem estatística, então é dividido em muitas outras coisas. Outros nomes com números, por exemplo, álgebra 1, álgebra 2, cálculo 1, cálculo 2. E outra coisa que eles têm aqui também é o AP, que significa Advanced Placement. Então, uma classe que tem AP no final do nome significa que é uma classe com conteúdo da universidade. Então, por exemplo, se você fizer aquela classe, você já sai com crédito daquela classe e não precisa refazer ela na universidade. Por exemplo, se eu planejei fazer matemática e eu fiz no ensino médio Pre-AP Calculus, então não preciso fazer essa classe na universidade porque eu já tenho crédito dela do ensino médio. Então, todas as classes são divididas em níveis, números e nomes diferentes. Então, as minhas classes são: primeiro período álgebra 2, segundo período inglês 3, terceiro período eu tenho história americana, quarto período eu tenho artes 1, quinto período dia A eu tenho educação física, dia B espanhol 2, sexto período produção de áudio e vídeo e sétimo período ciências forenses. Então 4 dessas eu escolhi: ciências forenses, artes, produção de áudio e vídeo, educação física e espanhol. Não, são 5. Então 5. Eu escolhi 5 dessas. E as outras 4 são
E eu também escolhi ciências forenses, mas é uma das obrigatórias, mas eu podia escolher ciência entre biologia, química, e eu achei que ciências forenses é sempre legal e é muito legal. Então, essas são as diferenças que eu achei mais surpreendentes aqui nesse tempo que eu estou estudando aqui, e espero que todo mundo tenha gostado. Eu não sei fazer vídeos para o YouTube.